Olá, Nação Rubro-Negra, aqui é o canal Fala aí Flamenguista. Eu queria somente trazer o que foi o final de semana, esses comentários e tudo, falar um pouquinho sobre o Vitão, que está para chegar aí, acredito que seja o primeiro reforço do Flamengo para 2026, e também falar um pouquinho aqui sobre essa comentário sobre vem Arthur Jorge, Leonardo Jardim, né, para substituir o Felipe Luiz. É tudo especulação. O Felipe Luiz essa semana ainda tem reunião com o Flamengo ainda para decidir isso aí. O que emperra são coisas pequenas, daqui a pouco eu vou explicar o que está acontecendo. Nós temos também aí uma fala do nosso galinho, o eterno Zico, que ontem entrou aí numa defesa aí, não defesa do Flamengo, defesa do Papo, não foi isso, as pessoas entenderam errado. Ele estava defendendo o que foi colocado, da forma que foi colocado e respingou no centro de futebol Zico. Foi isso a reclamação dele. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso aí, sobre o eterno galinho, e aguarda aí que eu vou começar aqui agora. Não vou fazer o seguinte, sem filtro, deixa eu ir direto aqui. Ia dar uma pausa, mas não vou não, vamos direto aqui. O negócio é o seguinte, em relação ao Vitão, todo mundo sabe que o Flamengo tem interesse no jogador, ele tem 25 anos, o Flamengo fez uma proposta de 10 milhões de euros, avaliado hoje em 65 milhões de reais, e o Internacional, é público que o Internacional tem uma dívida com o Flamengo relativa ao Thiago Maia, todo mundo sabe disso aí. Então, quando o Cruzeiro fez essa proposta, eu acredito que o Internacional recebeu a proposta do Cruzeiro, mas ele pesou muito, foi em relação ao Thiago Maia, porque ele tem uma dívida, vender para o Cruzeiro poderia ter vendido, mas tem uma dívida com o Flamengo para quitar em relação ao Thiago Maia. Então hoje é mais interessante para o Inter se livrar da dívida do Thiago Maia e ainda vai receber um dinheiro de volta, nesse caso da contratação do Flamengo pelo Vitão. O jogador tem 25 anos, tem um futurão aí, já falei outras vezes, não vem para ser titular, mas vai agregar muito, porque esse ano é um ano complicado, devido à Copa do Mundo, vai ficar muito estreito o calendário de futebol brasileiro e o Flamengo vai precisar muito de peças de reposição e que estejam no nível daquele que sair do titular, porque esse negócio de ter um banco que não supra a necessidade do time quando precisa, aí não interessa, tá? Então esse é o Vitão aí, eu acredito que seja a primeira contratação do Flamengo. Tá a especulação de centroavante, até o Caio Jorge hoje saiu uma especulação aí de que o Flamengo, isso no caso aí, teria interesse no Caio Jorge. Eu, por exemplo, eu gosto de falar da matéria, né, tá lá no GE, tá nos principais portais esportivos aí, falar sobre a matéria e comentar sobre o que está acontecendo. Na minha visão, o Cruzeiro hoje não tem interesse em vender o Caio Jorge para o Flamengo. Não é que o Flamengo não tenha dinheiro para comprar o Caio Jorge. Eu penso assim, o Caio Jorge hoje no Flamengo, o Cruzeiro daria munição ao Flamengo, cara. É um jogador, gosto muito, acho assim, tem um futuraço, o Caio Jorge tem futuro, mas o Cruzeiro, eu não acredito que vai vender para o Flamengo o Caio Jorge. Ninguém hoje quer dar nada para o Flamengo aqui, porque 2026 vai ser um ano assim complicado para os antes aí, né? Então essa é a notícia do Vitão e aproveitei o comentário aí. Agora tem uma coisa, o Felipe Luiz, o que trava o Felipe Luiz? As bases salariais do Flamengo, o Felipe Luiz está tudo acertado. Eu falo do Leonardo Jardim, do Arthur Jorge, o Leonardo Jardim, rapidinho voltar para o Felipe Luiz, deixa eu fazer um comentário aqui. Tem um canal esportivo aí que falou que o Leonardo Jardim disse que não queria dirigir outro clube no Brasil que não fosse o Cruzeiro, onde ele passou. Então ele fez um comentário assim que eu não acho assim legal para profissional. Eu acho que você deve trabalhar naquele que te paga, que honra compromisso com você. Esse negócio é igual jogador. Chega, beija escudo do clube, aquela coisa todinha, aí amanhã tá rindo de um outro, igual eu tenho visto aí de jogadores que falam mal do outro clube. Amanhã tá desempregado, vai bater na porta lá, o que acontece? A torcida rival pega no pé. Então eu acho que se realmente ele deu essa entrevista dizendo que ele não tem interesse no futebol brasileiro, só dirigiria, no caso, o Cruzeiro, eu acho que foi mal. Por quê? Olha o tamanho do Brasil, olha quantos times de ponta tem no Brasil para ele pegar e dirigir, assim como dirigiu o Cruzeiro, que é um clube de ponta, um clube já esteve muito tempo no topo do futebol brasileiro, já deu muito trabalho e passa por uma reformulação em tudo. Profissional, elenco, tudo o Cruzeiro passa por uma reformulação. Né? Trouxe o Tite, cara. Se resolva lá com o Tite. Mas vamos lá. Aí o Felipe Luiz fez a proposta, colocou lá na mesa do Flamengo, o Flamengo aceitou. O que trava isso aqui, que está travando até agora, é em relação à comissão técnica. Porque fizeram um excelente trabalho junto com o Felipe Luiz. É uma comissão técnica, ele não dirigiu o Flamengo sozinho. Ele tem um apoio da comissão técnica toda.
todo o departamento técnico. Então, ele, na realidade, o Felipe Luiz arrumou essa travazinha do Flamengo por causa dos companheiros. Achei muito válido isso, achei muito bonito da parte dele. Ele, já disse em outros vídeos aqui, que ele, Felipe Luiz, ele tem um futuro enorme, mas o Flamengo ainda hoje para ele é uma plataforma. Quanto mais ele ficar no Flamengo, para ele vai ser melhor no futuro, para ele pegar e escolher qual país que ele quer trabalhar depois. Mas hoje o Felipe Luiz e a comissão técnica do Flamengo vai ajudar muito o Flamengo. E vão chegar no acordo essa semana, e eu acho que é muito esse cabo de guerra aí, não vai arrebentar, isso aí vai chegar num acordo com o Flamengo, aí o Felipe Luiz e a comissão técnica, e vão assinar esse contrato essa semana. Eu acredito que até quinta-feira não passe disso aí, e vai ficar resolvida essa situação aí, né? Seria uma boa para todo mundo. E no caso do Zico aí, essa situação aí com uma repórter aí de uma emissora ali, isso rendeu com o BAP lá. O BAP deu uma entrevista e colocou muita coisa para fora lá que ele queria pegar e falar em relação a essa coisinha. Quem chegou agora, que é flamenguista agora, que está novinho, tudo não sabe. O Flamengo há muito tempo, o Flamengo sempre foi perseguido pela CBF. A Globo tem umas coisinhas com o Flamengo, assim, de vez em quando tem entra na contramão com o Flamengo querendo dar uma espetadinha. Eu até ri há pouco tempo aqui, que o Rossi fez uma campanha excelente, Libertadores e tudo. O Flamengo chegou onde chegou, porque o Rossi, ele se colocou assim num indispensável no elenco do Flamengo. Porque as grandes defesas, a classificação do Flamengo na Libertadores, tudo passou pela mão, literalmente passou pela mão do Rossi, pô. Então vamos lá. Então numa enquete aqui, há pouco tempo à tarde aqui, eu estava vendo jornalista, eu gosto muito, eu acompanho matérias de futebol, e eu gosto muito de ver jogadores. Eu não tenho nada contra comentarista. Eu só estou falando que o jogador, por ele ter sido um atleta, estava lá dentro do campo, ele tem uma visão diferenciada do profissional que cobre futebol no dia a dia. Então não estou falando que um sabe, outro não sabe. Só estou falando que eu tenho a preferência da qualidade que sai da boca do jogador, do ex-jogador de futebol. E numa enquete dessa aí, eles tiveram a competência de pegar e de dizer que o Rossi está na segunda prateleira de goleiro de futebol brasileiro. Então, quer dizer, para mim já parou aí. O Rossi fez uma campanha assim, uma coisa de outro mundo nesse ano. E mesmo assim ainda foi colocado na segunda prateleira. Eu não tenho um vídeo aqui para me colocar do dia lá que o Rossi foi na prateleira de baixo, e muitos goleiros que o Brasil tem aí de nome, igual o Fábio, tudo fica lá na prateleira de cima. Então essa coisinha aí do BAP com a CBF, Flamengo, Globo, isso vai rolar muito ainda. Isso é só o começo só. Então o Zico ontem, o que o Zico veio? O Zico veio pegar falar, veio defender a parte dele, ele está certo. Por quê? Ele diz na entrevista, eu vou acreditar no Galo, que ele é demais, cara. Ele diz na entrevista que esses profissionais que colocaram essa matéria nunca estiveram no CFZ, que é o Centro de Futebol Zico, é formação de atletas lá. Essas crianças vão para lá, aprendem tudo sobre futebol lá, é uma escolinha. E o Zico se sentiu ofendido por isso, porque as filmagens, segundo ele, foram feitas no centro de treinamento em momentos difíceis que estavam acontecendo lá, não do clube, não do CFZ, mas momentâneo lá daquele dia lá. Então o Zico não gostou da matéria, que ele achou que foi uma coisa assim, desmereceu principalmente o trabalho dele, do Galinho, né? E a gente tem que pegar e levar em consideração que é uma pessoa do bem, uma pessoa que só quer o bem e tudo. Ninguém é perfeito, mas é um cara que nós sabemos que só quer o bem do futebol. Então, se ele tem o CFZ, ele colocou o CFZ à disposição do Flamengo na época. O Flamengo trabalhava, se não me engano, no futebol feminino por lá. E houve essa coisa, esse mal-estar gerado por um comentário sem necessidade a respeito disso aí. O futebol feminino no Brasil, esse é o meu comentário, tá? O futebol feminino no Brasil é cultura, ainda não ganhou espaço que eu acho que um dia vai alcançar, mas hoje no momento não tem. E o Flamengo não é o único, esse que foi o problema da matéria. O Flamengo não é o único clube hoje no Brasil que não tem essa dimensão toda de futebol feminino. Corinthians tem, o São Paulo, o Inter e tudo. O Flamengo está caminhando para isso também. Então, o Flamengo não é o único clube no Brasil que não tem esse departamento hoje ativo de uma forma assim que eu acho que o Flamengo queria. Por quê? São investimento, patrocinadores. Então a questão do Flamengo com a Globo, tanto no futebol masculino quanto no feminino, em relação a valores, né? Então isso aí é notório. Sempre vai haver esse embate aí, o Flamengo guerreando pelo direito do Flamengo, que o BAP está mais do que certo. E o Zico ontem veio a público, ele veio defender o interesse dele, que eu acho que ele está mais do que certo em defender o CFZ.
tá bom? Então foi o que eu entendi ontem do Galinho aí, parabéns a ele, e que isso tudo aí termine em paz, né? O Flamengo, nós sabemos aqui que o Flamengo é o que carrega, a publicidade carrega tudo isso, é o Flamengo. Então todos, não é que dependam somente do Flamengo, mas o Flamengo faz muita falta, muita gente nesse Brasil, tá? Então, galera, muito obrigado por você ter estado comigo nesse período aí. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Eu sempre costumo dizer, não custa nada. Vai lá, se inscreve no canal aí, dá um apoio flamenguista aí, tá bom? Deixa o seu likezinho aí e no final eu quero saber do comentário de vocês em relação a isso. Aí você coloca lá no comentário lá, nome e coloca a tua cidade, da onde você tá falando aí pra gente pegar e mandar um abraço para você, tá bom? Esse é o resumo desse final de semana aí. Um abração a galera aí, esse raça, amor e paixão que leva o Flamengo, e eu estou incluído nisso aí, tá ok?